Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre cargos, empresas, carreira, conhecimento, competências, habilidades, caminhada profissional, exterior. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é engenheiro e administrador formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em gestão de engenharia pela Universidade de Pittsburgh, MBA executivo no INSEAD, na França, passando por diversos cargos executivos e diversas grandes multinacionais. Bem-vindo ao programa, engenheiro Wanderson de Lima. Muito obrigado. Boa tarde, então. Então, Wanderson, eu queria começar perguntando no início, né? Como é que foi essa saída do Brasil aí após a formatura? Né? Como é que aconteceu? Tudo certo, então. Bem, eu terminei o curso de engenharia e, bom, um pouquinho antes, eu queria sair, eu queria viajar, né? Conhecer o mundo, ter experiências, aquela coisa toda, que na época não se fazia muito. Hoje é muito comum sair daqui, o pessoal jovem. Na nossa época, como tu sabes, não era tão comum, mas é o que eu queria. Então, eu procurei oportunidades nesse sentido, não é? Em vez de fazer o concurso aquele para Petrobras, para Eletrobras, que é o que todo mundo fazia na época, né? Eu não me interessei por isso. Então, encontrei uma oportunidade, através de contatos, com a corporação Westinghouse, que na época era muito forte, era muito grande, multinacional, como se dizia, e eles tinham atividades aqui no Brasil na área de energia. O setor que eu conheci e entrei era de engenharia e equipamentos para usinas hidrelétricas, que era uma atividade muito intensa no Brasil, principalmente naquele momento, não é? Então, tive a oportunidade de trabalho com eles aqui, eles tinham um escritório aqui em Porto Alegre, e eu entrei, não é? Fatores ali que me ajudaram bastante, primeiro foi a engenharia, mas talvez mais do que a engenharia foi o inglês. Então, foi valorizado, né? Se não falasse inglês, não tinha entrado. E então, quando eu comecei com ele, era somente se falava inglês, o pessoal era todo americano, que tinha aqui em Porto Alegre, não é? Um escritório de projetos, com muita dinâmica assim, internacional, comunicações. Claro, naquele momento as comunicações não eram nem e-mail, nem nada, era telex. Telex e telefone. Era aquele tic-tic-tic-tic-tic. E o telefonema passava pela operadora, pela telefonista. Ela fazia. Era assim. Mas funcionava. Daí, então, depois eu fiquei uns 2 anos aqui com esse pessoal, aqui em Porto Alegre, mais precisamente uma indústria em esteio. E então os projetos terminaram, completamos os projetos que tínhamos aqui e eu fui convidado para ir para os Estados Unidos, para a sede lá, para a casa matriz, digamos, com a intenção de ficar uns 2 anos, fazer um estágio prolongado e depois retornar para o Brasil. Eles queriam continuar a investir. Então, aquilo foi mais ou menos, para mim, foi a oportunidade de ouro que eu queria, não é? De sair do Brasil, numa situação que não era má, empregado, não é? Com uma empresa bem potente naquele momento, não é? Então, eu aceitei, fui correndo, fui para lá, não é? E com essa ideia de voltar para o Brasil depois de uns 2 anos. Mas aí eu me integrei muito bem. Realmente não foi nada difícil a integração com eles. Eles são muito diretos, objetivos, etc. Quando vem que você está lá para trabalhar, é sério, né? Tenta fazer as coisas bem, é bem recebido. Não existe... Eu, pelo menos, não senti nenhum tipo de limitação, assim, ou pressão. Então, fui ficando. Mas isso que acontece que nós estamos falando de 80. Eu fui em 1980, não é? Começa aquela década economicamente difícil, mundialmente, realmente. Afetou o Brasil também, mas a todos. E os negócios no Brasil não foram muito bem. Os grandes projetos encolheram, foi uma década difícil. Com isso, a Westinghouse decidiu não mais investir e prosseguir no Brasil, né?
Eles me chamaram, me disseram que, olha, os nossos planos no Brasil não vão acontecer, quer dizer, a tua volta para lá conosco não vai ser possível, mas se quiseres, pode continuar aqui conosco, né? Aqui tem oportunidade, né? Nós temos atividades em outros países e tu és bem-vindo para continuar, né? Bem, aí eu pensei, volto, não volto, lá está difícil, aqui não está ruim e tal, né? E conversei com meu pai naquele momento, pedi a opinião dele, ele me disse, olha, filho, aqui não está muito bom, não é? Se estiveres mais ou menos bem aí, está, né, avançando e tal, fica por aí por enquanto. E foi isso que aconteceu, não é? Eu fiquei e aí fui ficando. Né? Como foi a experiência assim, de trabalhar com eles nessa grande empresa? Era uma empresa muito grande, né? Quanto tempo tu ficasse na Westinghouse? Na Westinghouse eu fiquei 12 anos. 12 anos. Contando os dois aqui no Brasil. Sim. Era o meu plano, eu tinha plano de carreira, eu queria ficar sempre lá, não é? Como se fazia antes, né? As pessoas entravam nas organizações para ficar. Claro. Ela era muito bem estruturada, todo mundo fazia carreira, e tu olhava lá, o pessoal saía, se aposentava lá adiante, depois de toda uma carreira. Era muito bom, tinha planos de aposentadoria, sei que lá, programas, né? Era muito bom. Eram muito ricas essas empresas, proporcionavam muito, né? Porque eram muito ricas, não é? Eu fiz o meu mestrado, eles pagaram tudo, né? Na universidade, sem problemas. Então, tinha esta certa... Eles investiam no funcionário. Existia uma certa abundância, né? Não existia, assim, muita limitante. Isso mudou depois, logicamente, mas naquele momento era assim, não é? O ambiente de trabalho era bom, era tranquilo, nós tínhamos todos os recursos profissionais para atuar, essa já era uma diferença com o Brasil, né? Lá eles desconheciam limitantes materiais, assim, estava tudo ao alcance, né? Você tinha que viajar, tinha que adquirir coisas e tal, não tinha problema. Então, a minha experiência nesse aspecto foi boa, né? Eu pude aprender muito e evoluir muito, né? O ambiente de trabalho era tranquilo, era profissional, produtivo, não é? Se esperava de ti o máximo profissionalismo, certo? E seriedade, e trabalho. Em inglês. Tinha que falar inglês, se não falasse inglês. Isso sim, né? Porque ninguém fala... Eles não falam nenhum outro idioma. Encontrar um americano que fala... já não vou falar português, que o português está fora. Falar outro idioma, assim, é muito difícil. É excepcional. Um que outro fala, mas não acontece. Certo. E eu acho que até hoje é mais ou menos assim. Porque todo mundo fala inglês. Claro. Tem que falar inglês, né? Então, a minha experiência foi boa. Eu pude profissionalmente progredir, aprendi bastante, né? Pude ter várias experiências muito boas, né? Porque eu entrei no setor internacional deles, de projetos internacionais. Então, eu logo me envolvi em outras regiões, América Latina, África, Europa. Então, me deu assim uma boa visão, digamos, de como é em vários lugares, né? A conclusão é que existe uma maneira de se fazer negócios que é a mesma em todos os lugares. Só apenas tem que entender um pouco, bastante, né, as particularidades de cada local, não é? Essa foi a minha experiência naquele momento com eles. Eu fiquei 12 anos. Eu fiquei até 90. Mudei de local, estive na cidade de Pittsburgh, depois fui para outras cidades, Filadélfia, fomos para... A empresa toda se trasladou para a Flórida. Imagino que na nossa divisão, nós éramos uns 5.000 funcionários. Nossa, grande. Imagina mudar, não é? Se mudar tudo para fora. Só isso foi um projeto enorme, assim, que para mim foi uma experiência, assim, como tu fazes isso? 5.000 funcionários, com famílias, com vidas, com tudo, né? De repente, bum, vai para lá. É uma coisa muito bem pensada, com muito investimento também. Foi uma grande jogada. Então, eu estive na Flórida há vários anos, né? Até que, em 90, eu saí. Saí da Westinghouse, que continuava sendo uma grande empresa, né? Uma empresa que, do ponto de vista tecnológico, ela esteve dos primeiros, sempre, nos Estados Unidos. Hoje ela não existe mais.
Não existe mais, né? Não, a Westinghouse como tal se extinguiu. Se extinguiu, né? Os negócios foram sendo vendidos. Foram comprados. Mas tu vê bem, eles estiveram no começo, junto com a General Electric. Eles surgiram e eram concorrentes desde lá. Desde aquela época, eles foram concorrentes. Então, a Westinghouse teve, digamos assim, quando nasceu, né, a questão da energia elétrica, não é? O uso da energia elétrica, a transmissão, a distribuição, o transporte, a produção, em tudo. Eles foram pioneiros, junto com a GE. Não é? Em todos esses anos, né? Depois, grandes esforços. Na Segunda Guerra Mundial, eles jogaram um papel muito importante também na produção de armamento, transportes, etc. Né? Foram primeiros em muitas coisas, certo? Primeira turbina para avião a jato, né? Reator, para os Estados Unidos, foi da Westinghouse. O primeiro submarino nuclear foi Westinghouse. Uma série e tu de vê coisas. O nosso Tupiniquim aqui, para nós, a Westinghouse é uma fábrica de eletrodomésticos. Lavadora de roupa. Lavadora na minha casa era Westinghouse. Isso aí. É isso mesmo. Não, uma grande, eles faziam muitas coisas, tiveram muitos negócios, né? Sim. E a vida foi longa, né? No final, tiveram problemas, né? Investiram no setor errado, a parte imobiliária, que não era bem o negócio, né? E aí foi entrando em problemas e, claro, é uma empresa de capital aberto, os acionistas exigem, né? Claro. E foram se dissipando, né? Mas foi uma grande experiência para mim, tenho boas recordações da Westinghouse. Os negócios continuaram. Sim. Né? O negócio que eu estava, que era um negócio de energia, ele foi trocando de mãos, foi vendido, né, para outros grupos. Hoje a Siemens comprou a maior parte, os japoneses compraram outra parte, a ABB também, enfim, estão lá ainda. E como é que tu foste parar no México? Bem, o México foi outra história, né? Eu me casei com uma mexicana, né? Mas essa não foi a razão imediata. Como eu disse, na Westinghouse, digamos assim, eu era responsável por certas regiões. E uma boa parte da América Latina. O México estava dentro da minha região e o México era um país que tinha grandes clientes da Westinghouse, porque é vizinho dos Estados Unidos, né? Tem aquela familiaridade entre eles. E nós tínhamos grandes negócios lá no México, no setor elétrico, né? O México tem uma matriz energética muito diferente do Brasil. Lá basicamente a energia fóssil, térmica, não é? Eles usam combustíveis. Como é um país que produzia muito petróleo, gás natural, essas coisas, é o que eles usam para produzir energia elétrica. Então, nós éramos muito fortes nisso e eu ia muito para o México. Eu ficava indo e vindo e tal, passava tempos lá, comecei a conhecer bem como é que funcionava o mercado, como é que era o sistema. E então, me fiz assim um pouquinho expert naquela dinâmica mexicana, até que eu estava na Westinghouse ainda, né? Mas chega um momento que eu estava procurando uma oportunidade para ir para o exterior, voltar para o exterior, né? Sair um pouco da casa matriz, digamos, né? Para ampliar a minha experiência. E na Westinghouse não existia, as oportunidades eram poucas nesse momento. E recebi um convite da Azea Brown Boveri, que era bem conhecida, né? Corporação. Tinha uma filial aqui perto, né? Aqui de Porto Alegre. Eles estão em todas as partes. Aqui no Brasil é bem grandezinha, né? Estão mais em São Paulo, mas eles têm por aqui, sim, aqui. Tem uma aqui em Porto Alegre. Porto Alegre. Eles compraram uma empresa que era da Westinghouse aqui e ficaram ali. Enfim, então a Azea Brown Boveri, que estava crescendo muito naquele momento, europeia, eles me apresentaram uma oportunidade para ir para o México, muito interessante, um desafio muito bom de fundar uma filial numa área de negócios específica, né, e desenvolver, criar uma empresa, obter negócios, desenvolver e tal. Para mim era muito interessante, um bom desafio. Um desafio bom, não é? Eu achava que eu estava preparado, porque eu reunia mais ou menos as ferramentas todas, né? O que faltava era essa desenvoltura, né? De estar meio sozinho lá e tendo que ter as iniciativas, né? Então, para mim, foi uma boa oportunidade e eu decidi sair da Westinghouse.
naquele momento. Foi um passo meio derradeiro, né? Eu tinha pensado passar a minha carreira toda, mas tinha mudado muito a realidade, né? Inclusive de todo mundo, né? As grandes corporações já estavam umas desaparecendo, outras novas surgindo. Sim. Então, eu reavaliei toda a situação. Isso é importante, né? Na vida profissional, e eu acho que mais do que nunca hoje, você não deve ficar aprisionado ali, só né, engavetado no mesmo lugar, porque finalmente é uma relação de toma lá da cá. Né? Não existe nada pessoal realmente, né? Pode ter um contexto emocional, gosta muito, tem os amigos. No final de contas, você está ali para ganhar vida, para exercer uma profissão e eles te veem como um elemento de produção. Né? Claro. Bem, então, naquele momento, eu tomei consciência disso e digo, olha, está na hora de, então, me locomover. E eu fui para o México, né? Era um posto para ir fisicamente para o México, criar essa empresa. E eu fui, né? Já tinha família, estava casado, né? Foi um passo importante e foi uma grande experiência. Foi uma grande experiência, realmente, essa de ter esse desafio, de desenvolver algo, criar algo novo, né? E tivemos um certo sucesso, né? Digamos assim, já 1 ano, 2 anos, já a empresa já andava, já tinha bons negócios, já tínhamos obtido projetos, fazíamos projetos para realizar no setor elétrico e um pouco industrial, mas com grandes dificuldades também, de várias coisas, não é? Sendo uma empresa estrangeira, nova, uma série de coisas. Mas, então, essa foi a minha... Essa empresa, ela é europeia? A ZEA Brown Boveri é uma empresa, existe, é grande hoje em dia, menor do que era naquele momento, porque eles também já venderam boas partes. Foi uma fusão entre a empresa AZEA era uma grande empresa sueca, e Brown Boveri, que era suíça. Eles se juntaram e se expandiram. E aí começaram a aumentar, a comprar muita gente, não é? E eles tinham filiais por todo mundo. Eu fui com uma das empresas filiais da AZEA para o México. Tinha outras lá, já muito atuantes e grandes, né? Mas a nossa não, era nova, era pequenininha, né? Nós chegamos e cada quem atuava independentemente. Era muito grande o grupo, mas cada quem viu o seu negocinho ali e tinha que, né, prosperar naquilo ali. Então, para mim, foi muito legal essa experiência de trabalhar em algo pequeno, coisa que eu não havia estado antes, né, e ter a responsabilidade de expandir aquele negócio, né, e ser reconhecido. Né. Essa foi a minha grande experiência. Depois de uns 3 anos com esta empresa, a ABB Sadelme se chamava, projetos energéticos também. Aí ela foi absorvida por outro grupo, outra área dentro da empresa, então ela se extinguiu e então eu tive a oportunidade de continuar na ABB dentro de outra divisão, não me interessou muito. E aí eu tive outra oportunidade para trocar outra vez, muito interessante, com um grupo espanhol menos conhecido, e eu mudei de empresa, fiquei no México com outra empresa, mais uns 3 anos, mais ou menos, 2 anos e meio. E aí foi quando eu comecei a me movimentar. E qual era essa outra empresa? Essa era uma empresa espanhola que se chamava Felguera, menos conhecida, menos internacionalizada, não é? Mas era um pouco parecida, eles também queriam criar uma empresa no México. Na realidade, o meu chefe, que era meu chefe antes da ABB, foi contratado como CEO na Espanha e ele me trouxe. Né? Sempre muito importante, funcionou sempre, no meu caso, isso, né? As relações. Sim. Né? Você faz a tua parte, tudo bem, mas fomenta relações. Claro. Né? Óbvio, porque network. Faz o teu network. Porque daí que vão vir as oportunidades. Claro. Elas virão do network. Mais do que nada. As boas, né? As boas. Tem outros meios, evidentemente. Tem os headhunters, tem os não sei o que lá e tal. Mas realmente, quem te conhece e quem tu conheces é o que promove a melhor oportunidade e a relação.
Então, foi assim, né? Então, eu fui para Felgueira através da relação do meu chefe. Me levou para lá. Ele me conhecia, né? E aí também, outra vez, foi também muito parecida a experiência, não é? Eu criei uma filial, tive que desenvolver, foi tudo outra vez, não é? Muito bem. Que legal. Mas enquanto tu toma uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para a nossa audiência, para o Zeferino de Caxias do Sul, para a Jorge aqui de Porto Alegre, para a Heloísa de Salvador, Ernesto, Niterói e o Miguel no México. Aproveito para informar que o nosso e-book Plano de Mandato já está disponível no site da Amazon, que você pode adquirir aqui no comentário fixado através do link. E eu queria aproveitar para agradecer aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, Fundasolos, marca com passado, presente e futuro, Sinduscom, há 75 anos conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos, Cicepot, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação, Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E Faca Dom Cássio Selaimen, facas com alma. Use com orgulho e guarde por gerações. E vocês, através do nosso QR Code aí, agradecemos a participação, né? É isso aí. Mas, Wanderson, retomando um pouquinho. O México, o país latino, como o Brasil, isso facilitou as tuas atividades profissionais lá ou nada a ver? Bastante. Bastante, sim. Porque existem muitas coisas que são muito similares entre nós. Além de que o Brasil é muito bem recebido no México. Depois da Copa de 70, eu acho, as relações sempre foram excelentes, né? Eles gostam muito dos brasileiros e além de serem tremendamente hospitaleiros, né? Tratam muito bem a todos, um povo simpático. Então, isso, sim, facilitou muito digamos assim, a adaptação e poder trabalhar e viver normalmente, né? Para mim, foi muito fácil aterrissar. E eu já havia tinha passado 2 anos na Europa, eu tinha ido para a Espanha com a Westinghouse, não é? Então, eu tinha um pouco essa experiência também, mas no México foi muito, muito fácil, não é? É muito parecido com o Brasil em vários aspectos, né? É um país em desenvolvimento, esse sangue latino. Latino, né? Muita festa, muita amizade, aquela coisa, né? E é um país que tem muito para oferecer como país, assim, né? Como história, como cultura, como geografia, né? Muito bonito mesmo. Turismo é muito importante para eles. Até para mim foi uma boa aprendizagem disso, porque eles realmente usam o turismo como um verdadeiro motor na economia deles. Entendeu? Existe um ministério, uma secretaria, que vale o Ministério de Turismo, muito ativo, que traz muitas divisas, realmente. Falta no Brasil, né? Eles investem com seriedade, vão para o exterior, né? Se projetam e trazem muitos turistas, e é uma atividade importante. Recebe muito investimento estrangeiro também com o país e é levado a sério, não é? Então, eu tô para dizer que um dos roteiros que os brasileiros mais fazem hoje é Cancún, né? Todo mundo vai a Cancún, é verdade. Mas tem muito mais do que Cancún que o país oferece. A própria cidade do México. A cidade do México é fantástica. Eles têm uma rota colonial, que México colônia foi a colônia mais rica da América, né? Era espanhola. Então tem uma rota de cidades coloniais e coisa excepcional. É menos conhecida, mas ao lado tem toda aquela riqueza antropológica deles, né? Duas das maiores civilizações pré-colombianas são maias e incas. E astecas, digo. Então, isso também tem muito a oferecer. Então, é um país fantástico, não é? A dinâmica de trabalho é parecida com a do Brasil, né? Os horários deles são um pouquinho diferentes, né? Lá, todo mundo começa a trabalhar às 10 da manhã, sai para almoçar às 4 da tarde, trabalha até às 9, 10 da noite. É meio doido, né? É meio doido, mas todo mundo trabalha bastante também, não tem muito, né? A economia, ela difere em algumas coisas, né? Porque é diferente o ritmo, mas a estrutura é parecida com a daqui, as mesmas profissões, não é? O mesmo sistema,
salário, como é que não é, benefício, é tudo muito parecido. Então, facilita. Tem muitos brasileiros lá, no México, que vão para lá trabalhar com as famílias, né? E todos, eu tenho certeza que vivem muito bem. Está do lado dos Estados Unidos, que pode ser uma vantagem, não é? Sim. Tu tens um acesso ali, um vai e vem muito fácil, né? Produtos também, uma série de coisas, né? Mas é parecido com o Brasil. Talvez a maior diferença é que o Brasil está distante, né? O Brasil é longe. É longe geograficamente das coisas, né? Mas no mais, para mim foi um ótimo. Eu me nacionalizei mexicano estando lá. Sim, adquiri a cidadania mexicana, não é? Me facilitou a vida com isso também, não é? E fui muito feliz. Eu vivi duas vezes no México. Essa primeira vez que eu fui, eu fiquei lá uns 6, 7 anos. Aí depois eu saí, voltei para os Estados Unidos. Fiquei nos Estados Unidos um tempo. Depois fui para a América Central, voltei para os Estados Unidos. Depois eu fui para o México outra vez e fiquei mais vários anos no México com a Alstom. Essa que eu ia te perguntar agora. Quando chegaste na Alstom Energy, como é que foi essa experiência aí de ser quase o CEO mundial da coisa? Como é que é isso? Não, mundial não. Outra vez, a Alstom é uma grande corporação. A Alstom é francesa, não é? Ela tinha duas atividades principais, uma que era setor de energia, que eu estava, e outra é ferroviária, um grande fabricante, tecnólogo de trens, inclusive os de alta velocidade. A Alstom era muito grande, a Alstom investia muito no exterior. No Brasil, era bem grande também. Os metrôs lá do Rio, São Paulo, foram feitos pela Alstom, grande parte. Enfim, e então eu voltei para o México contratado. Eu fui contratado para ir para o México, para ser o responsável do negócio de energia. Da Alstom, no Da Alstom, no México e América Central, digamos, né? Caribe, aquela regiãozinha ali. Então, essa foi a minha missão. Chegando lá, era grande a operação, porque tinha suas complicações, tinha muita gente, muitos funcionários, vários negócios, uma fábrica grande que eles tinham lá de turbinas lá dentro, atividades de serviços, atividades de construção, engenharia, vários negócios. Né? Essa é uma característica das corporações grandes, né? Eles têm vários negócios e quem está na frente de batalha precisa coordenar todos os negócios, porque tem a responsabilidade de todos os negócios, então tem uma função assim de agregar tudo e fazer funcionar tudo ao mesmo tempo, né? Todas as rodas têm que girar, porque cada roda tem o seu chefe lá que quer ver resultado. Então, essa é a tônica. Tinha muita... Era grande, né? Ao lado disso, tinha problemas, vários projetos em andamento, com dificuldades naturais. Então, era outro bom desafio que eu aceitei, indo para lá. A empresa era boa, naquele momento estava muito forte, não é? Era muito bem vista. Então, eu fui para lá, assim, com quase uma carta branca deles para fazer os negócios. Foi muito bom, mas a vida dá surpresas, né? Passado um ano, talvez até menos, vem a notícia que a Alstom estava para quebrar. Para quebrar toda. Assim, né? Aí, porque havia tido uns negócios, eles haviam comprado e foram mal. Sim. Então, os golpes, quando vêm, são grandes, né? Não é um prejuízinho, né? Não, era gigantesca, aquela coisa assim, né? Então, eu fiquei pensando, e agora? Assim, tinha chegado, desembarcado e tal, e a empresa estava quebrando. Bem, aí foi alarma geral, etc. e tal, e como eles são franceses, os amigos franceses são bem estatistas, né? Como a gente pode ver em geral. Sim. Então, o governo francês intervém, né? Se chamava Nicolas Sarkozy, que foi presidente depois. Sim. Ele era ministro da indústria naquele momento. E ele tomou a peito a questão, né? Disse, não é possível, é uma empresa que é tão importante para a França, toda a parte de transporte ferroviário, não sei lá, depende deles, e decidiu resgatar. Mas
difícil, porque está a União Europeia, né? Sim. Então, não é um país sozinho, são todos, né? Claro, outros países, em especial a Alemanha, que tem empresas que concorrem com Sim. eles colocaram em oposição e tiveram que negociar. Finalmente o governo resgatou. Estatizou? Não estatizou. Eles fizeram um arranjo com a União Europeia, segundo o qual o governo injetava capital e adquiria uma parte da sociedade, uma parte das ações sem controle. Entendi. Mas uma parte grande, né? E tinha um prazo, que se não me engano era de 5 anos, para reaver as ações, retornar as ações para a Alstom e sair da jogada, né? Certo. Esse era o compromisso, junto com que alguns dos negócios da Alstom tiveram que ser vendidos para levantar capital também. Esse foi o arranjo que eles fizeram. E com isso a Alstom pôde, então, ir para adiante, né? Não precisou entrar numa recuperação judicial, né? Não. Teria sido tremendo. Teve um aporte de capital Teria sido. Mas foi o governo. O governo tirou dinheiro do bolso e mas não botou. deixa de ser interessante, né? Sim, e neste caso, vê bem como é que foi. Neste caso, passaram-se nem 3 anos. 3 anos. Se dá isso foi em 2001, há uma recuperação violenta de mercado mundial na área de energia. A economia mundial se reativou de uma certa maneira, muitos investimentos outra vez, e a Alstom começa a subir barbaramente, porque os produtos da Alstom entravam em cheio, né? Não dava conta. Sim. Então, a ação da Alstom, que quando estava baixa talvez valia menos de 10 euros, chegou a valer quase 80 euros. Então, o Estado francês, antes do prazo dos 5 anos, disse, não, está na hora de sair. Vai, vende as ações, multiplica por 8 o que eles tinham dado para ela, saiu ganhando uma barbaridade de dinheiro. Então, foi uma ocasião que... É uma leve diferença, né? De lá para cá, né? Porque lá eles estabelecem as metas, cumprem antes do prazo, né? Foi antes do prazo, eles disseram, não, está na hora de sair, já está bem a empresa, vamos embora, e deixaram a Alstom sozinha. Então, o governo recuperou o dinheiro, ganhou milhões e milhões de euros com aquilo, e todo mundo feliz e contente. E a empresa, então, continuou adiante, né? Normalmente, com muito sucesso. Eu fiquei com a Alstom bastante tempo, eu fiquei uns 10 anos com a Alstom lá no México, nessa função. Né? O mercado mexicano é um mercado bem interessante, bem ativo, né? Eles são de energia térmica, então, como tem petróleo, gás natural, essas coisas, vai por este lado, né? Também eles transacionam muito com os Estados Unidos, energia. Existe uma atividade de compra, de exportação e importação de energia, gás natural, etc. Isso evoluciona bastante, né? A economia e o setor. Então, foi muito bem. Eu fiquei quase 10 anos com a Alstom lá. Foi muito bom para mim. Acho que talvez tenha sido a minha melhor época profissional lá no México. Sim. Sempre com a mesma atividade, não é? E até que eu decidi sair, mais ou menos, porque como eu era executivo dentro da Alstom, não é? Essas corporações internacionais, o objetivo é que você mude de país, né? Depois de um certo tempo, para criar uma dinâmica, né? Tem que estar disposto a isso. Está muito bem, senão não consegue. Não é? Claro. Então, eu não queria mais, naquele momento, sair do México. Minha família estava lá, eu tinha filhos pequenos, etc. Né? Então, eu tive que sair da Alstom para dar lugar para alguém entrar. Não é? Mas foi muito boa a experiência. Não é? Profissionalmente, eu ganhei muito em vários aspectos. O meu network melhorou. Sim. Eu já ia te perguntar assim, aspectos negativos e positivos de trabalhar no exterior, por exemplo. Olha, positivos são muitos, né? A tua experiência, o teu currículo, tudo avança a uma velocidade muito, muito maior, certo? Tu vês situações e coisas que só agregam, não é? Sim. Então, profissionalmente é fantástico, né? E eu acho que hoje é normal. Hoje, já com a globalização ou internacionalização, se tu quiser, isso já é uma coisa normal e necessária, praticamente, né?
Inclusive, nem fisicamente tu precisas ir. Tu está fisicamente aqui no Brasil, mas tu estás em todo mundo. Não adianta, né? É assim, tem que entender isso, se preparar e entrar forte, né? Então, e é uma grande vantagem isso, né? Também tu pode conhecer coisas pessoalmente, pode viajar muito, que também enriquece a pessoa, não é? Adquires uma desenvoltura de poder, né, transitar em vários contextos, com várias culturas, etc. Isso tudo, pessoalmente, é muito bom. Não é? O que existe de desvantagem é isso que tu sai da tua terra, entendeu? Fica longe da tua terra. Tu és muito apegado na tua terra. A saudadezinha sempre família, fica. A família, os amigos, etc., tem que aprender a separar, não é? No meu caso, eu separei muito bem, não é? Até eu pensei que eu nunca mais voltaria em vários momentos, mas essa eu acho que é a maior desvantagem, as raízes. Você se divorcia das raízes. Eu não vejo mais, eu vinha sempre, eu sempre mantive o meu contato com o Brasil, eu tinha família aqui, então eu sempre vinha aqui então eu mantive o meu elo brasileiro, né? Mas essa é a grande desvantagem. E profissionalmente só há vantagens, praticamente, eu acho. E eu acho que hoje em dia é inevitável, é quase ou é isso ou tu estás restrito a uma vida profissional mais quadradinha. Sim. Não é? Se tu não ampliares, né? Eu acho que isso é um dos elementos profissionais hoje importantes, além da tecnologia, evidentemente, né, que tem que estar aberto para isso. Tia, derradeiramente, né, estivesse como diretor global de serviço da Rolls-Royce Energy. Como é que foi essa experiência e o que te motivou a voltar para o Brasil? Essa é a minha... Ok. Com a Rolls-Royce é outra empresa... Mas a Rolls-Royce era nos Estados Unidos? Sim, a Rolls-Royce é uma corporação inglesa, certo? O nome Rolls-Royce a gente associa com os carros, né? Mas ela já não tem... o negócio dos carros foi vendido nos anos 70. Eles venderam os carros que se fazem até hoje. Pertencem eu acho que é da Mercedes. A Mercedes comprou. Ainda fazem na Inglaterra, continua sendo... Mas já não é da Rolls-Royce. A Rolls-Royce vem e eles incursionam mesmo no negócio das turbinas de aviação. É o maior produto. A Rolls-Royce, depois da GE, são os grandes produtores de turbinas de aviões grandes, essas que a gente vê, não é? Dos Boeing, hein? Dos Boeing, dos grandes, né? Então... Essas turbinas têm a ver com as turbinas de energia? Tem muito a ver. De energia? Sim, porque finalmente é uma máquina que produz trabalho, né? Com rotação e consome um combustível. Certo? Então, o que eles faziam? Eles pegavam as turbinas de aviação e adaptam elas para uso no setor de energia, para produzir eletricidade, para transportar fluidos, gases, compressão, etc. E é muito, muito utilizado. Né? E é nesse setor que eu entrei. Tremendamente internacional também. Nós dávamos a volta ao mundo praticamente, né? Tínhamos escritórios em todas as regiões do mundo. Neste momento, tu volta para os Estados Unidos? Eu voltei para os Estados Unidos. Eu estava no México e tive essa oportunidade Eu havia saído da Alstom e havia voltado com a ABB no México. Fiquei um tempo com a ABB e tive essa oportunidade que, no momento, me interessava de voltar para os Estados Unidos. Fui para a cidade de Houston, que é um grande centro energético. Todo mundo está lá, todas as grandes petroleiras. Texas. Não é? Então... eu tinha interesse em ir para lá e eu fui com a Rolls-Royce, que tinha em Houston a sua unidade dos Estados Unidos, pela proximidade com a indústria do petróleo, gás, petróleo, né? Nós estávamos lá, mas de lá nós, então, servíamos todo mundo. Foi interessante, porque, então, os principais clientes eram da área do petróleo, né? E eram as empresas de petróleo de todo mundo, né? Então, também uma dinâmica assim um pouco diferente, né? A indústria do petróleo
ela tem particularidades muito fortes, né? É muito dinheiro, os volumes de dinheiro são brutais. Então, por exemplo, uma plataforma, essas plataformas marítimas, né, que produzem petróleo e tal ali, produzindo, ela tem uma capacidade de produção brutal por dia, assim, são milhões e milhões de dólares que ela produz por dia, né? Ela está produzindo ali 100 mil barris, ou mais, 150, 200 mil barris por dia de petróleo. Imagina, né? O dinheiro que vale isso. Então, tem que funcionar como relógio, não é? Dentro de uma complexidade técnica, logística violenta, né? Lá no meio do mar, em lugares incríveis, né? Nós tínhamos unidades lá perto do Ártico, lá na costa da Sibéria, etc. Enfim, então isso aí era bem interessante, não é? Todo esse contexto. Então, para mim foi bom, não é? Puxa o microfone aí para perto de ti. É isso. Talvez dentro da minha atividade foi o posto mais internacionalizado que eu tive, né? Na Rolls-Royce. Na Rolls-Royce, porque então já não era só na América Latina, já não era só os Estados Unidos, não, era todo. Então tinha que ter essa flexibilidade. Sim. Que era também desafiava, mas era bem interessante, sim. Não é? E é complicado, a gente não avalia. Ponte aérea para tudo quanto é lugar. Não, o que aconteceu foi que aí entrou a tecnologia. Então, hoje em dia, tu resolve muito esse problema através sim. Não é? Tu faz a tua teleconferência, porque os horários são brutais também. De repente, tu tem que falar com o pessoal lá da Malásia, da Singapura, eles estão num outro fuso horário. Então, como é que a gente faz? Então, vai ser às 5 da manhã, ou vai ser às 1 da manhã, à meia-noite, entendeu? Sim. É assim. Sim. É bem puxado. Então, já viajar menos, né? Se viaja, claro, mas menos. Foi uma outra grande mudança, não é? Mas esse foi a experiência com eles. Logo no final, eles também venderam o negócio. O negócio esse de energia foi vendido para a Siemens, os alemães, né? Hoje em dia esse é muito comum. Troca de mão os negócios com muita facilidade. Assim, impressionante, né? Tu estás trabalhando aqui, de repente, olha, o teu patrão vai ser outro no mês que vem. Te prepara. Né? E aí muita gente vai e vem uma dinâmica muito, muito maior. E esse fato de ter morado em outros países e tal, como é que tu te organizaste em relação à tua previdência? A previdência, né? Não, eu queria anexar ainda. Essa multinacionalização, afinal, tu é brasileiro, mexicano, americano, como é que é isso? Explica para nós. Um pouquinho de tudo. Ele é cidadão do mundo. Não, eu sou brasileiro e gaúcho. Ah, bom. Entendeu? Ponto. Vamos deixar assim. Ponto. Assim. Mas, claro, no decorrer de todo esse tempo, eu fui adquirindo outras nacionalidades, né? Falei da mexicana, eu tenho a nacionalidade americana também, não é? Mais recentemente adquiri a europeia. Sim, Fazendo um pouquinho de coleção. Mas isso ocorre, né? Mas eu sou gaúcho mesmo. Eu acho que ele é um agente secreto, disfarçado. Quem dá mais? Identidade burn. Então é multinacionalidade. Digamos que sim. Né? Cidadão tem as suas mundo. Desvantagens, porque tu nunca está satisfeito. Nunca está feliz. Porque tu sempre está pensando naquilo que era melhor lá. Tá aqui. Isso era melhor lá. Aí está lá, não, era melhor. Isso era melhor, nunca está. Nunca está bom. Totalmente satisfeito, entendeu? É assim. Mas então. Mas a tua pergunta era a previdência. Como é que tu te organizaste para o teu futuro, né? Ok. A questão da previdência, efetivamente, cada país tem um tratamento diferente. Previdenciário, não é? Então, mas o que se vê mais e mais hoje em dia é o modelo da privatização, o modelo privado. Sim. Por quê? Porque cada vez é muito oneroso um fundo de previdência, fundo de pensões, aquele vitalício, o cara, como tem muito aqui no Brasil e em outros lugares, que então até toda a vida fica recebendo aquilo fixo e tal. Para manter isso não é fácil, não é? Principalmente quando o problema demográfico está acontecendo, as pessoas estão vivendo cada vez mais e tal, então
entra menos dinheiro do que sai, é um problema sério para todo mundo. Então, privatizam. Não é? Nos Estados Unidos não é privado, existe um fundo de seguridade social, que ainda é pública, mas ela funciona em base à capacidade de investimento, de financiamento. Ou seja, os que contribuem são os que mantêm o fundo que paga os que recebem. Sim, parece que lá cada um tem a sua poupança, né? É tipo bom, isso também. Não, assim. tem o sistema de previdência, né? A pessoa, a partir dos 62 anos de idade, pode receber a aposentadoria dela. Não é muito dinheiro, é como aqui no Brasil, né? E nos Estados Unidos a vida é cara, então não é suficiente. Tem que complementar. Né? Como complementa a pessoa? Pé de meia. Durante a vida. Né? Faz pé de meia, investe e tal, e cria a tua segurança financeira. Os americanos fazem isso. Né? Muita gente não faz, depois tem problema. Né? Existem alguns fundos privados de previdência que tu também contribuis para poder ter uma previdência dali. Né? É a mesma coisa que poupança. Né? Mas assim funciona. Né? Eu, particularmente, como eu fiquei muitos anos nos Estados Unidos, eu consegui me aposentar lá pelo sistema deles. Não é? Então, eu sou aposentado graças ao tio Sam. Ao tio Sam. Né? Assim, mas outros países também. O México adotou o modelo privado, que eu acho que o primeiro aqui foi o Chile que pegou, né? Que malham muito, etc. Mas é simplesmente assim, eles passaram a isso. O que acontece? Recolhem do salário dos empregados uma quantidade obrigatória, mas o governo não faz a gestão. São instituições privadas, tu escolhes a instituição, que são os que ficam com o teu dinheiro e aplicam, giram e tal. E no final, na aposentadoria, o dinheiro é teu. Enfim, bota o dinheiro no bolso e vai embora. Assim funciona o modelo esse. Não é a mesma coisa que receber uma aposentadoria fixa para toda a vida, não é? Mas, dessa maneira, se autofinancia o sistema. Países adotam isso, mas eu estou vendo cada vez mais isso porque está ficando inviável. Estou dizendo que daqui para frente ninguém mais vai se aposentar. Tem que trabalhar, vocês falam isso, trabalhar mais tempo e tal, né? Mas isso é relativo, né? O mercado de trabalho ele está se transformando, né? Cada vez mais as pessoas são capazes de trabalhar por conta, de ter atividades que podem se multiplicar, né? Ter vários empregados. Porque essa também, nas grandes empresas, no mundo corporativo, existe uma vida útil. Sim. Existe uma vida útil. Tu não consegue ficar muito tempo mais depois de 60 anos. Tu vai em qualquer dessas empresas, tu começa a olhar, tu não vês. É assim, eu vi isso pessoalmente. Até fiquei mais tempo, mas 60 anos já está se despedindo, quando muito. Essa é uma desvantagem, digamos. Né? Mas a parte da mudança que ocorre hoje é isso, né? As pessoas podem se manter e trabalhar por muito mais tempo, graças ao que ela sabe fazer, etc., de uma maneira independente. Né? Então, isso também é uma resposta, não é? Mas, fora isso, é o que ela consegue acumular durante a vida profissional, que ela ganha e tal, se consegue poupar e depois investe isso. Também tem que aprender a investir. Essa é uma questão muito importante, eu acho, hoje em dia, porque a gente vive isso também, né? Mas isso é um costume americano, né? Aprender a investir aqui no Brasil, o jovem acho que de repente está aprendendo agora, mas não é um país que incentiva. Mas eu acho que não, mas o incentivo vai vir da necessidade e da oportunidade. Por exemplo, hoje se fala muito, o mercado. Mas como assim? Que mercado é esse? É esse. É o mercado que tu vai, leva teu dinheiro, compra papéis, não sei o que lá, investe, guarda, recebe dividendos, vende. Esse é o mercado. As pessoas, eu acho que elas cada vez mais vão aprendendo isso. Isso é o caminho. O caminho de criar uma segurança financeira, não é? Porque os empregos não dão segurança financeira. O emprego puro, não. Não é? Sim. O que te dá segurança é isso e a tua caixa de ferramentas profissional. O que tu podes oferecer
E a tua entrega, né? A tua capacidade de entrega. A tua capacidade e ter valor. Né? Vão te pagar por isso. Finalmente é isto, né? Isso é o que vale, realmente. Não é? Mudou, na verdade. Sim. Está mudando. O Brasil ainda... A roda vai mais... Demora Demora, pra girar. né? Muito aqui, eu vejo, o funcionariado público ocupa uma parte muito importante, né? Sim. Do mercado de trabalho, e eles funcionam de outra maneira, né? Completamente diferente. Perfeito. Vamos, o que tu diria assim, para um jovem engenheiro que sonha em fazer uma caminhada profissional assim, no exterior? Né? Quer ir para o exterior? Olha, eu acho que não mudou muito. O que se requer para isso. A fórmula é a mesma. A fórmula basicamente é a mesma. Onde que pode ter mudado? Não é? Agora também a tecnologia abre portas. Não é? A tecnologia. Se tu não estiveres aqui em cima, a tecnologia não chega a nenhum lugar. Então, sim, com isso, qualquer lugar. Mas isso é quase o beabá, não tem outra, não é? Fala idiomas. Falar idiomas não adianta, tem que ser, né? Hoje em dia é muito mais, né? Permeia muito mais a sociedade isso, mas tem que aprender, necessariamente, senão não chega a nenhum lugar. Ninguém vai falar português contigo por aí. Pode ter certeza. Lá em Portugal eles falam e deu, né? Alguns outros. Então, aprende idiomas, mas faça disso não um esporte, não uma diversão, não para... Não, é um requisito sério, profissional, seríssimo. Então, tem que fazer isso. Né? Importante. Te mantém atualizado, os olhos abertos, vê onde é que está acontecendo as coisas, quais são a economia, onde é que ela se move, quais são os setores que avançam, entendeu? Tem que ver essa oportunidade e tentar aliar isso com as tuas habilidades, que é outra parte importante, né? Claro. Tem que conhecer muito bem as tuas habilidades, onde que tu podes ter um resultado, criar valor, etc., porque ali é que tu tens para te agarrar, né? Para entrar nesse mercado. Sim. Então, eu acho que tem que ter um bom conhecimento das habilidades e aprofundar cada vez mais, né? Nunca, sempre aprender, sempre evoluir. Para mim, isso era o principal, quase. Aprender sempre. Tu nunca sabe o suficiente, claro. Jamais. Sempre aprende, sempre, não é? E aí, atuar com coragem. Tem que ter coragem, né? Eu sei o que eu sou capaz de fazer, eu conheço as minhas habilidades, as minhas debilidades também, mas eu vou à luta. Então, eu vou procurar oportunidades e abraçar essas oportunidades. Não tem problema. Eu acho que isso é importante, né? A gente nunca pensa, né? Ter coragem, energia, coragem. Isso é para todo mundo, né? Ali também, internacionalmente, não é diferente, né? Vai encontrar desafios, etc., né? Mas eu acho que tem que enfrentar. Eu acho que hoje é mais fácil. Claro, existem barreiras, né? Existem as barreiras, essas migratórias. Começa no idioma, né? Idioma é básico. O primeiro. Não falou, fica aqui em casa. Né? Nem vai. Nem vai. Nem vai. Não é? Começou a engatinhar, já tem que botar no curso de inglês. Trabalha bem as tuas credenciais, os teus cursos, né? Em coisas que contem, né? Tem coisas que é muito bacana saber e tal, mas não vai muito longe, né? Trabalha muito bem isso e faz a tua caixa de ferramentas, né? E aí vai a luta, né? Vai a luta. Tem lugares que são... Muita gente está indo para... Estados Unidos é difícil de entrar, não é? Um país para imigração, é problemático, não é? A Europa pode ser um pouco mais acessível. Hoje em dia tem boas oportunidades na Europa. Tinha uma época aí que estavam até oferecendo bolsas para técnicos de alto nível no Canadá, né? Pode ser. O Canadá atraía muita gente, técnicos preparados, né? Eles tinham uma deficiência, né? Agora eu não sei como é que está. Acho que agora está mais tranquilo. Tem época que a Austrália também oferecia oportunidade. Então também tem isso, né? Tem que ver. Dar uma olhada no mercado. Aonde que está, não é? E por hoje eu não sei exatamente aonde está essa oportunidade maior, mas sempre tem. E
também tem o caminho do nicho, não é? A tua empresa, ela tem operações no exterior, não é? Ou procura empresas que tenham, procura acessos, né? É assim. E tem a sorte, meu amigo, a sorte conta muito. Tudo isso, além disso... Tem que ter um pouquinho de sorte. Tem que ter um pouquinho de sorte. Muito banho de sol grosso também, né? Muita sorte, né? O teu network, etc. É assim. Tá Legal. bem. E quem é o cidadão Wanderson de Lima? O cidadão... Olha, hoje eu sou um cidadão tranquilo. Eu trabalhei bastante, rodei bastante por aí, não é? Hoje eu colho um pouco os frutos disso, não é? Felizmente, não é? Eu voltei aqui para a minha terra, para o Brasil, que é onde finalmente eu queria viver e morar e pretendo ficar, não é? Eu tenho bem presente que hoje é muito fácil se locomover, então viajar é fácil, claro, tem um aspecto econômico, né, que é assim, mas eu procuro viajar também, me manter muito em dia com essa parte, não é? E profissionalmente eu já não exerço, né? Me mantenho atualizado nessa parte. Tem outros interesses hoje, né? A gente tem que também saber quando virar a página. Isso. Não é? Eu virei a página, não é? Sim. Minha vida é outra, não é? Mas eu encontrei os meus espaços e os meus interesses, né? Essa é a minha condição hoje, né? Muito bem. Bem, Beto, a gente queria deixar aqui um profundo agradecimento à tua disponibilidade de vir conversar com a gente, Prazer. contar toda essa caminhada aí, né? Que poderá inspirar quantas pessoas aí que estão aí, né? Entrando no mercado de Entrando trabalho no mercado da de engenharia, trabalho, né? não sabe o que vão fazer e tal, né? Sim. Então, deixamos aqui um profundo agradecimento. Deixa o microfone para alguma consideração que tu queira deixar também. Obrigado. Eu acho que o pessoal da engenharia, mais jovens que começam hoje, eu acho que é tremendo o potencial. Sim. Acho que é inesgotável mesmo. Né? Hoje tem uma quantidade de coisas que dentro delas se pode desenvolver qualquer um. Sim. Não é? É questão disso, né? Daqueles elementos que eu disse, né? Trabalhar tal com seriedade e entrar fundo. Mas eu acho que é muito... Eu, pessoalmente, acho que é muito empolgante isso de que a pessoa, hoje, ela pode ser independente, ela pode dominar a tecnologia e criar oportunidade. Ver quais são as grandes empresas hoje. Já se acabou, já não é as Westinghouses, as General Electric, já não são. As grandes empresas são a Tesla, a Microsoft, não é? Empresas até que as pessoas trabalham em casa, né? Mas não é só isso. São empresas que começaram de uma ideia, simplesmente. Sim. Uma ideia, não é? Sem investimento, não capital, nada, quase. Só uma ideia. A Microsoft era numa garagem. Exato. Uma ideia e uma grande capacidade de gestão tecnológica, não é? E aí se formaram... Né? Amazon. O que é a Amazon? Era uma plataforma de compra-venda de livros usados na internet. Olha o que é hoje, é a coisa maior do mundo. Então, eu acho que essa é a dinâmica que tem que entender. Não é? Muita gente entende, jovem, né? Claro. Mas isso abre um caminho. Já não é como foi o meu caso, né? Conseguir um emprego com uma empresa firme, forte, que tenha perspectiva de carreira. Não é essa. Não, é outra coisa que eu acho muito legal, muito bacana. Onde o valor profissional acho que está mais intrínseco até, né? É isso porque mesmo. se o cara não domina aquilo que ele está fazendo, não consegue, né? Agora já nem é quem vai te empregar, agora é como é que tu vais aterrissar. O que tu tem a oferecer, né? Exato, nesta realidade de hoje, que é uma realidade que tu crias um site, crias aí uma coisa, e aquilo de repente começa a ter trânsito e tal, e e do nada surge. Isso é espetacular, não é? Espetacular. Eu acho que essa é a grande oportunidade que existe hoje, né? Tá bem. Que bom. Muito obrigada pela tua presença e, quem sabe, no
ano que vem tu retorna aí para mais um bate-papo. Com prazer. Vamos ver o que acontece nesse mundo. Isso aí. E, pessoal, você que ficou até esse momento no canal, está na hora de curtir, comentar, compartilhar e até semana que vem. Muito obrigada. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.